Dificuldades no aprendizado da matemática podem estar relacionadas à descalculia. Nosso entrevistado é o professor João Musinati, professor de matemática, filosofia e ciência e mestre em história da ciência. Professor, bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Luiz, é um prazer falar com você e com seus ouvintes. É claro que a gente não está falando de qualquer dificuldade de aprender matemática, né, professor? Porque nem toda dificuldade está relacionado a um problema neurológico, né? Exatamente, Luísa. E hoje é muito importante isso que você falou, porque as pessoas estão realmente tentando resolver corretamente seus problemas, como a dificuldade de aprendizado, e costuma-se rotular muito diretamente como descalcúlico o aluno que não consegue aprender. Mas eu lembro que a dificuldade de matemática tem a ver com o ambiente em que a criança é educada, com a própria relação que ela tem com a escola, com os atrativos que surgem, que não a motivam. Tem uma série de coisas e o descalcúlico tem aí uma série de características bem diferentes daquele sujeito que tem dificuldade normalmente com matemática. Porque eu, por exemplo, com certeza não tenho nenhum problema mais grave, mas eu não posso dizer que eu tenho facilidade para matemática, né? E como eu, tenho um monte de gente. Então, não é o fato de ter dificuldade com a matemática e com as contas do dia a dia, né? Por exemplo, essa questão de fazer conta de cabeça, né? Eu jamais consegui isso. Meu pai é um crânio para isso, né? E às vezes a gente vê pessoas que não sabem nem ler, mas que têm uma facilidade enorme para isso, né, professor? Existem as duas coisas. Existe aquele indivíduo propenso a ser melhor em algum campo do que em outro. E existe também aquele grande interesse que a gente tem e por isso a gente vai mais a fundo, indaga mais, pesquisa mais. Entretanto, os problemas vão surgindo à medida que o indivíduo é submetido a situações em que é necessário o seu sucesso, né? O seu desenvolvimento adequado enquanto esperado. E as dificuldades escolares vão surgindo à medida que são colocadas as dificuldades para o aluno, né? E aí a gente vai começando a perceber que existem diferenças entre um tipo de dificuldade e aquilo que a gente pode chamar de distúrbio de aprendizagem. Uhum. E vamos então, professor, falar dos sinais, né, de uma descalculia, de quando é um problema realmente de aprendizado de matemática. Bom, começando a dizer que a descalculia é um problema neuropsicológico. Muita gente chama de descalculia qualquer tipo de distúrbio que se relaciona com a matemática. Mas hoje as pesquisas estão ficando um pouquinho mais afinadas para que a gente encontre bem isso. As pessoas não conseguem compreender as relações de quantidade, espaço, distância, a ordem das coisas, o tamanho. E é impressionante, eles acabam não percebendo o que lhes está sendo proposto. Bom, isso sem falar na grande dificuldade que para realizar operações e cálculos de expressões, né, expressões numéricas. Eu diria assim, os sintomas principais que eles não categorizam e confirmam a dislexia, mas eles nos chamam a atenção. Operações matemáticas são muito complicadas para o descalcúlico, aquela leitura de gráficos e mapas se torna complicadíssima. Os sinais que a gente costuma colocar para adição, subtração, multiplicação, divisão, parece coisa simples, mas o descalcúlico tem dificuldade também em compreender isso, né? As medidas, as sequências de números, se você fala em antecessor, sucessor, o aluno fica meio perdido, né? A classificação, o que é dezena, o que é unidade. Entretanto, todas essas situações não, vamos dizer assim, estão no mundo prático, dentro da escola, onde ele está tendo que mostrar resultado, muitas vezes não são suficientes, o que pode vir como vamos dizer, complicação de outros problemas que eles têm. É interessante a gente prestar muita atenção que o descalcúlico, por exemplo, é difícil para ele visualizar um conjunto isolado dentro de um conjunto maior. Quer ver outra coisa? A dificuldade em compreender que um quilo pode ser, por exemplo, 4 partes de 250 gramas. Não consegue lembrar sequências de passos para realizar operações matemáticas. Por exemplo, a correspondência bionívoca. Por exemplo, relacionar a quantidade de carros no estacionamento
com a quantidade de pessoas presentes, por exemplo, numa festa. A passagem do tempo, leituras em relógios analógicos, todas essas coisas, somadas a essas dificuldades do dia a dia, com cálculos, com tarefas matemáticas, podem nos dar uma dica. Entretanto, o tratamento, ou melhor, o diagnóstico da descalculia, ele é muitas vezes negativo. Algumas vezes acontece isso, você vai tentando cercar todas as possibilidades. Ele não é disléxico, ele não tem problema só auditivo, nem visual, tem uma escolaridade razoável, e você chega à descalculia observando todos esses fatores e também descartando outros a esse diagnóstico final. Agora, professor, bom, primeiro eu fiquei tranquila porque eu vi que eu não tenho descalculia. Eu tenho só dificuldade mesmo. Falta de interesse, não foi apaixonante na sua... Eu costumo dizer para os meus alunos que muito das dificuldades em matemática tem a ver especificamente com a forma como a matemática foi tratada, foi introduzida, foi ensinada a esse aluno. É verdade. Outro dia eu fiz uma entrevista com um professor de astronomia. E ele falou de uma maneira tão interessante sobre física, tudo aquilo que era um bicho de 7 cabeças para mim. Eu falei assim, professor, que maravilha, dá até vontade de estudar tudo isso de novo. Tem que criar aquela linha de interesse, né? É verdade. Agora, voltando para a nossa descalculia. Isso é um problema que a pessoa apresenta já desde cedo, desde pequeno, ou ele pode ter tido um aprendizado normal e, de repente, apresentar essas dificuldades que o senhor falou, professor? Normalmente, essas dificuldades, quando tem realmente esse fundo neuropsicológico, ela vai começando a se manifestar desde cedo. Porém, não dá para a gente detectar exatamente o que acontece. O aluno vai demonstrando dificuldades em compreender números, ele não consegue entender a diferença entre um número e outro, como funcionam as posicionalidades dos números. E isso é quando ele é pequeno. Depois isso tende a evoluir. Ele começa a não conseguir fazer as expressões, não começa a ter dificuldade de memorização de tabuadas, etc. Até que ele vai, quando mais velho, ele vai começando a ter problemas de raciocínio. O que acontece é o seguinte, quando os pais detectam isso muito cedo, é possível se ter um acompanhamento e um tratamento pontual dessas dificuldades, sem, entretanto, vamos dizer assim, diagnosticar um mal. Isso vai ser possível depois dos 9 anos, quando ele já começa a ser exigido de maneira mais intensa, e a gente consegue colocar vários fatores, um comparado ao outro, para que a gente consiga ter um fechamento mais acurado, não é? Não é uma coisa que a gente consegue diagnosticar da noite para o dia. Aliás, distúrbios de aprendizagem, é muito complicado a gente já fechar a questão quando a criança ainda é muito jovem. É verdade. Então a gente não pode se apressar e rotular a pessoa, né? Isso. E a gente sempre... um artigo, inclusive, que está no nosso site, que é justamente isso. O problema aliás, o título do artigo é Descalculia, a busca do tempo certo. Porque muitas vezes aquela ânsia, aquela ansiedade dos pais, da escola, de resolver isso imediatamente, atropela e faz com que determinados diagnósticos precoces, não corretos, apressados, inviabilizem um cuidado com o aluno, né? Pois é, então tem que ter cuidado. E a gente sempre fala aqui que, independentemente de ser um problema neurológico, de ser um distúrbio real, ou de ser só questão de desatenção e desinteresse, né, professor? Nunca a gente pode chamar aquela criança, aquele aluno de burro, né? Porque isso acaba traumatizando, a criança bota na cabeça que é burro e aí é que não vai para frente mesmo, né? A autoestima de um indivíduo para realizar qualquer atividade na sua vida produtiva é muito importante. Então, se eu estou confiante naquilo que eu estou sendo capaz de fazer, é claro que eu vou muito melhor. Então, óbvio, as pessoas têm que evitar de colocar nas crianças, nos alunos, as suas próprias expectativas, não é? Eu vejo casos de pessoas que chegam, quando a gente recebe algum
novo aluno aqui, os pais já chegam diagnosticando tudo, já dizendo que o sujeito fracassou, ele não tem nem condições de mostrar aquilo que ele sabe, nem condições de inaugurar um terreno novo para começar a conversar, porque ele já vem com aquela expectativa de anos, né, da família, despencando na cabeça dele. Isso é muito ruim. Inviabiliza qualquer processo. Agora, professora, essa criança, essa pessoa que tem a descalculia, essa dificuldade, né, esse distúrbio de origem neurológica, tem um tratamento? Ela consegue superar essas dificuldades e aprender? Bom, então vamos lá. Temos que pensar primeiramente numa coisa. A matemática, ela foi desenvolvida na humanidade a partir de uma interação das pessoas com o mundo e, obviamente, a partir de um equipamento neuropsicológico que todos nós temos, ou que eu diria que a média das pessoas tem. O que acontece se eu tenho uma deficiência numa dessas formas de apreensão do conhecimento, né, é que eu vou ter que fazer isso de uma outra forma. Não vou dizer que essa forma é melhor, pior. Pelo fato de se ter desenvolvido um conhecimento a partir de uma percepção comum à maioria das pessoas, esse indivíduo vai ter que desenvolver alternativamente uma outra forma. Então, obviamente, o descalculo tem que ter um tratamento personalizado, principalmente no começo, onde ele vai mostrar ao seu terapeuta, ao seu professor, quais são os caminhos que ele consegue construir. Ele vai construir esse caminho novo, esse caminho vai ser, vamos dizer assim, incorporado aos poucos por ele, e ele vai conseguir fazer a maioria das coisas de uma forma não usual, mas uma forma útil, prática e que vai fazer com que ele alcance, sim, um nível bom. Existem tratamentos que a gente faz indo contra completamente aquilo que ele vai fazer na sala de aula. Entretanto, nós vamos criar nesse aluno forma alternativa de tratar essa dificuldade. Ele vai voltar a fazer matemática, só que ele e o seu professor, o seu terapeuta, vão criar uma situação nova para isso. E é possível, obviamente, em contato com a escola, com a família, para que as pessoas, na melhor das intenções, não acabem sabotando o processo, não é? Então, não tem que se sentir desestimulado, né? A família não tem que se desesperar. Meu filho não tem jeito, porque tem jeito sim. Ele pode, então, desenvolver com a orientação adequada, né? Esse aprendizado, né, professor? Isso, infelizmente, cada vez mais as pessoas estão se debruçando sobre esse problema e sobre as suas possíveis soluções, né? Uhum. O professor João Luiz Muzinati, como eu falei, né? É professor de matemática, é professor universitário, de matemática, filosofia e ciência, né, professor? Isso. E tem um site, professor, que a gente pode ler sobre não só descalculia, mas também dislexia, vários outros assuntos de psicopedagogia, né, de distúrbios de aprendizado. O senhor pode passar o endereço para a gente, professor? Pois não, nós somos o ABC Dislexia e o nosso endereço é www.abcdislexia.com.br. Aí nós temos aí uma equipe multidisciplinar e nós temos artigos, nós temos, as pessoas nos procuram, a gente dá consultorias em escola, a gente faz palestras, a gente está tentando fazer com que educar o adolescente não seja aquilo trivial, tradicional, de certo e errado. Existe uma complexidade muito maior que a gente procura ajudar a desenvolver. Tenho certeza que nos próximos anos isso vai melhorar bastante. Muito bem. Então, anote www.abcdislexia, com X, abcdislexia.com.br. Professor João Luiz Muzinati, muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma outra oportunidade. Muito obrigado a você e a todos os seus ouvintes, Luísa, e eu fiquei muito contente de poder falar com vocês. Até outro dia.